Eu tenho uma palavra para o teu coração nessa noite, amém? Eu quero dar continuidade àquilo que eu estava falando de manhã. Tem um tema aí? Repete comigo, quem é Jesus para você? Esses dias eu estava no meu momento de comunhão com Deus e eu perguntava para o Senhor por que algumas pessoas pegam de imediato e outras demoram um pouco a pegar. Por que algumas pessoas dão uma virada de chave e outras continuam engasgando e parece que o motor de arranque está ruim e não pega? Eu estava perguntando a Deus o porquê dessa diferença. E o Espírito Santo muito claramente falou ao meu coração que a forma como se busca é a forma como se encontra. Exemplo que eu vou te dar. A gente vai ler o texto, mas para os fariseus, Jesus era um ser abominável, porque ele tinha compaixão dos pecadores. Os fariseus não aceitavam que Jesus comesse com os pecadores. Eles achavam que Jesus tinha que comer só com quem era digno de que ele comesse, que comer com ele. Então eles achavam abominável um mestre da lei, como Jesus, está sentado numa mesa comendo com um pecador. Eles achavam aquilo abominável. Quando você vai ver os doutores da lei, Jesus com 12 anos, lembra que ele foi com a família dele orar no templo? Lembra disso? A Bíblia diz que a família volta, Jesus continua no templo. Quando eles voltam, eles chegam lá e os doutores da lei estão vendo Jesus pregar para eles. Eles estavam impactados com a quantidade de sabedoria de Jesus. Então os doutores da lei acreditavam que Jesus era um deles, porém mais evoluído. Quando você vai ver os romanos, eles começaram a ficar preocupados, porque eles começaram a acreditar que estava se levantando um rei no meio do povo judeu e que poderia trazer problema para eles. Então eles começaram a se preocupar com Jesus, acreditando que Jesus estava se levantando como se sendo o rei daquele povo. Para os judeus tinham certeza no coração deles que Jesus era o rei que precisava chegar, destruir o reino de Roma e tomar posse de tudo. Então eu quero que você perceba comigo nessa noite que cada categoria tinha uma visão de Jesus. Cada grupo enxergava Jesus com a sua ótica. Só que Jesus nunca mudou quem ele era. Concorda comigo? Jesus era o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Mas a forma como eles olhavam para Jesus é a forma como eles valorizavam Jesus. Por isso que os pecadores entenderam que Jesus era a solução do problema deles. Enquanto que os fariseus, doutores da lei, os saduceus, eles não davam muita importância, porque eles achavam que Jesus era mais um. Você está comigo aí? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 16, versículo do 13 até o 19. Eu quero ler contigo. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quero dar uma paradinha aqui. Cesareia de Filipe, eu já tive a oportunidade de ir lá, é um lugar que tem muitas grutas, muitas cavernas, e lá eles adoravam o Deus Pan. Então Jesus chega lá num lugar onde outros deuses eram adorados e ele começa a conversar com os discípulos. Aí ele pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Falando dele. Quem que as pessoas dizem que eu sou? Versículo 14. E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue, e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora o que diz o 19 para fechar? Jesus dizendo: e eu te darei as chaves, no plural, do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos, e tudo que desligares na terra será. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, graças te damos nesta noite. Fala conosco, papai querido. Eu chamo a existência, Pai, nesta noite, o espírito de sabedoria e de conhecimento. Eu dou uma ordem para que todo e qualquer espírito de distração seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Que a tua glória e o teu poder, a tua glória e o teu poder venha se manifestar de uma forma clara no meio do teu povo. Clamamos a ti, Pai. Fala conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Eu quero começar essa palavra perguntando para você, de verdade, eu queria que você refletisse. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Para a mulher samaritana, ele era a fonte de água que ia jorrar para sempre. Para a mulher do fluxo de sangue, ele era a solução da sua doença. Para Lázaro, ele era a ressurreição e a vida. Para a filha de Jairo, ele era o milagre, literalmente encarnado na terra. Para a mulher Ciro-fenícia, ele era a libertação da sua filha. Para cada uma das pessoas, Jesus representava algo. A minha pergunta essa noite é: quem é Jesus para você? Qual nível de relacionamento você tem tido com o Senhor? Você vem para o culto para buscar um Jesus do milagre? Ou você vem para o culto para adorar Jesus independente do que Ele faça na sua vida? Você vem para o culto para dizer para Ele que você está doente, que você necessita de uma cura? Ou você vem para o culto adorá-lo em espírito e em verdade, acreditando que Ele é a própria cura na tua vida? Quem é Jesus para você? Essa é a minha pergunta essa noite. Porque a forma como você entender quem é Jesus para você é a forma como Ele vai responder aquilo que você tanto deseja. Jesus sempre vai responder a tua resposta. Grava isso no seu coração. Jesus não responde a tua pergunta. Jesus responde a tua resposta. A forma como você responde a Ele é a forma como Ele vai responder você. Você está comigo aí? Eu estava de manhã falando, e quando eu falo de Jesus eu me emociono muito. Porque para mim, Jesus é tudo na minha vida. Jesus é meu ar. Jesus é o meu amor. Jesus é o amado do meu coração. Jesus é a pessoa mais importante do meu ser. E minha esposa e meus filhos sabem disso. Eu sou apaixonado por eles, eu dou minha vida por eles. Mas eles sabem que tem uma pessoa que tem lugar especial na frente deles, que é Jesus. A minha pergunta para você é: quem é Jesus para você? Eu hoje tive a oportunidade de pregar essa mensagem de manhã. Eu preguei na Expo Cristã essa mensagem e eu ia pregar outra mensagem. Eu falei assim: não, fala de novo. Porque isso tem sido gerado dentro de mim. É como uma criança, é como se eu estivesse gerando uma criança. Eu vou até continuar orando para saber o que Jesus quer falar conosco no decorrer desses dias. Porque é como se eu estivesse gerando alguma coisa dentro de mim que ela precisa colocar para fora aquilo que está lá dentro. Quem é Jesus para você?
João capítulo 6 diz que os discípulos estavam dentro do barco. Preste atenção nisso. Os discípulos estavam dentro do barco, indo para Cafarnaum, atravessando o mar da Galileia. Estava um vento forte, as ondas estavam altas, um desespero dentro do barco. De repente começa a aparecer alguém andando sobre as águas. A Bíblia diz que eles ficam desesperados, eles ficaram com medo, é o que está escrito na Bíblia. E aí eles perguntam, eles falam, é um fantasma. Eles falam, não é um fantasma, sou eu. Aí Pedro se fala assim, se és tu, Senhor, me manda aí ter contigo. Aí Jesus fala assim, então vem. A Bíblia diz que Pedro ele sai do barco, coloca o pé na água. Eu estava falando de manhã e eu quero repetir. Muitas pessoas às vezes criticam Pedro porque Pedro começou a andar sobre as águas e quando ele olhou para os fortes ventos e para a tempestade, ele começou a afundar. Mas não teve ninguém dentro do barco que tivesse tanta coragem quanto Pedro. Concorda comigo? Enquanto muitos ficam dentro do barco com medo da tempestade, existem outros que acreditam no sobrenatural, entendendo que é pisando sobre a água que vai conseguir chegar até o seu destino. E deixa eu te liberar uma palavra, mesmo que você em algum momento afunde, tenha certeza que o teu Senhor está com as mãos preparadas para te levantar. Porque Deus conta com homens e mulheres que querem viver o sobrenatural. Glorifica o Senhor. A gente vai ver Jesus atravessando o mar da Galileia, indo encontrar com um homem. Repete comigo, gadareno. Ele manda as pessoas atravessarem o mar da Galileia para se encontrar com um homem, que era um endemoniado. Jesus não foi ganhar uma cidade, foi ganhar um homem. E Jesus chega na cidade, você conhece a história, quando ele chega na cidade, o endemoniado vem ao encontro dele e ele fala assim, por que tu chegaste aqui? Jesus liberta aquele homem daquele espírito maligno. Ele pergunta, qual é o teu nome? Ele fala assim, Legião, porque era muitos. Jesus liberta aquele homem, ele começa a botar, ele bota uma roupa nova, ele começa a se comportar, ele andava nos sepulcros, nos cemitérios, tinham que amarrar ele, porque ele tinha tanta força que ele destruía tudo. A cidade ficava em alvoroço com aquele homem, porque todo mundo tinha medo daquele homem. Agora de repente aquele homem está bem trajado, arrumado, conversando com Jesus. A cidade fica em choque. Jesus entra no barco para voltar a sua viagem para o outro lado do mar da Galileia. A Bíblia diz que o gadareno, ele vem junto e tenta entrar no barco. Aí ele fala, não, tu não pode entrar. Olha o que Jesus diz para ele. Volta lá e prega primeiro para os teus. Volta lá e prega primeiro para os teus. Deixa eu te falar mais uma coisa nessa noite. Tem muita gente nessa terra que quer ganhar o mundo para Jesus, quando na verdade Jesus quer que em primeiro lugar nós sejamos um testemunho dentro da nossa casa. Enquanto nós não ganharmos os nossos, nós não teremos nunca autoridade para ganhar os de fora. Porque se você não exala o bom perfume de Cristo, quem está do teu lado, quem está longe nunca vai sentir o seu cheiro. Nós precisamos dar um testemunho vivo de quem é Jesus Cristo na nossa vida. Jesus, ele é suficiente para você e para mim. Aí eu volto a te perguntar, quem é Jesus para você? O que ele representa para você? Você já parou para refletir e entender qual é o propósito de Jesus na sua vida? Para que Jesus te chamou? Você fez essa pergunta algum dia? Não, pastor, Jesus me chamou para que eu seja isso ou aquilo. Ok, mas vocês concordam comigo que Jesus ele tem um propósito na vida de cada um de nós? Sim ou não? Claro que sim. A pergunta é, você já entendeu qual é o propósito que ele tem na sua vida? Você já entendeu o tamanho do que ele representa para você? Porque a forma como você enxerga Jesus é a forma como ele vai se materializar para você. Se você acredita que Jesus é o Todo-Poderoso, é o Senhor da tua vida, ele vai ser. Mas se você acredita que ele é aquele Deus que está lá no cantinho dele, e no momento em que você precisa, você dobra o teu joelho e clama a ele, e deixa eu te dizer uma coisa, ele também vai te ajudar. Porque a Bíblia diz que nos momentos de angústia ele está com a gente.
Só que o nível de relacionamento que Ele quer ter comigo e contigo é muito além de resolver os teus problemas e os meus. Ele quer um nível de relacionamento íntimo, onde nós possamos ser confidentes. Eu não sei você, mas eu tenho pessoas que falam o meu coração. Eu tenho pessoas que, quando eu tenho segredos, coisas íntimas minhas, eu preciso confessar para alguns homens de Deus, para poder receber conselhos, para que eles possam me dar uma direção daquilo que eu preciso fazer. A minha pergunta essa noite é: quem é Jesus para você? O que Ele representa para você? A Bíblia diz que certa vez Jesus estava em Cafarnaum, Ele estava dentro de casa, Ele estava pregando na cidade dele, e de repente vem 4 amigos, repete comigo, 4 amigos. Eles vieram trazendo um paralítico, diz a Bíblia. O cara não podia se mexer, ele era paralítico. Eles trouxeram ele numa cama, Jesus estava pregando, e a multidão era tão grande que eles não podiam nem chegar perto. Eles tiveram uma ideia: vamos subir no telhado. Eles subiram no telhado com um amigo paralítico, repete comigo, paralítico. E eles disseram: se nós descermos esse camarada diante da presença de Jesus, ele vai ser curado, porque a forma como você acredita que ele vai se manifestar é a forma como ele vai fazer. Jesus olha para aquele paralítico e fala assim: os teus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Aí os caras começam a argumentar: mas como assim? Aí ele fala assim: o que é mais fácil? Dizer os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? A forma como nós enxergamos Jesus é a forma como Ele vai se materializar para a gente. Sabe por que Jesus fez questão de falar com um homem no meio de 18 mil pessoas? Porque eu tenho convicção de que o Deus que começou a boa obra é o Deus que vai terminar. E Ele, por não deixar dúvida no meu coração, mesmo eu tendo fé, Ele fez questão de se manifestar no meio de uma multidão e dizer: ei, sou eu que estou contigo, porque você me leva do jeito que eu quero ser levado por você. Você confia em mim do jeito que eu quero que confie. Porque confiar quando se tem dinheiro, desculpa, igreja, a gente não precisa de Jesus. Se a gente tem na conta um dinheiro grande, a gente não precisa de Jesus. A gente precisa de Jesus quando Ele libera uma palavra e a gente não tem solução, a gente não consegue fazer, aí é que a gente depende de Jesus. E a coisa que Jesus mais quer é que nós sejamos dependentes dEle. Lembra quando Deus ele colocou o homem no Éden? Todos lembram? Ele fez a imagem e semelhança. A Bíblia diz que todos os dias Ele descia na virada do dia, na viração do dia. Ele descia para ter um diálogo íntimo com o homem. O homem todos os dias estava lá no encontro. Jesus nunca faltou ao encontro e nem chegou atrasado. Estava lá todos os dias. Deus estava lá todos os dias. O homem todos os dias chegava lá e Deus estava lá. Até que um dia, o homem come do fruto que era proibido. Ele peca. Você conhece a história? Ele fica com vergonha, porque antes ele não tinha vergonha. Ele fica com vergonha porque o pecado é assim. O pecado te envergonha. Todas as vezes que você pecar, acredite no seu coração, Jesus nunca vai se afastar de você, mas você vai se afastar dele, porque o pecado traz vergonha. E por isso que o diabo insiste todos os dias para que você peque, porque o propósito do diabo é afastar você de Jesus. Porque quando você se afasta de Jesus, você perde o teu norte, você perde o teu rumo, você perde a tua direção. A pior coisa que tem é você ir para um lugar onde você não conhece a estrada e você não tem um GPS que não funciona. Você fica perdido. Às vezes você anda quilômetros, você vai e tem que voltar tudo de novo, porque você pegou o caminho errado. Quem já passou por isso? Bem-vindo ao clube. Aí, um dia o homem come do fruto. Jesus, como sempre, Deus, como sempre, desce, olha para o relógio. O homem hoje está atrasado. Ele está lá, esperando. O homem não aparece. Porque Deus nunca vai faltar o compromisso. Quem falta somos nós. Ele nunca vai faltar o compromisso. Aí ele pergunta: ei, Adão, aonde você está? Eu pergunto para você, você acha que Deus sabia ou não onde Adão estava? Sim ou não? Claro que sim.
Ele é onisciente, ele é onipresente e onipotente. Cadê você, Adão? Aí Adão assim, Senhor, eu tive vergonha. Por que você teve vergonha, cara? Todo dia tá peladão aí na minha frente, não tá nem aí. Por que está com vergonha agora? O que você fez, Adão? Você comeu do fruto? Comi, Senhor. Mas ó, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Aí o Senhor vai falar com a mulher. Aí mas assim, ó, foi a serpente. Se o Senhor fosse falar com a serpente ia botar a culpa em alguém. Porque nunca tem um culpado. Isaías, depois você lê na tua casa o profeta Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5. Ele vai dizer assim, ó: ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti, povo pecador, isso e aquilo outro, ai de ti, até que no capítulo 6, a Bíblia está escrito assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quando ele viu o Senhor, sabe o que Isaías faz? Ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Enquanto nós não vermos o Senhor, nós não reconheceremos os nossos pecados. E se não tem reconhecimento de pecado, não tem perdoar, não tem perdão para os teus pecados. Você precisa acreditar que o problema não é você pecar. É lógico que Deus não quer que você fique pecando, porque quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas quando você peca, você tem que aprender a ser homem suficiente, você mulher suficiente, para assumir os teus pecados, chegar diante da presença de Deus e falar: Senhor, eu pequei, eu estou arrependido do que fiz e não quero fazer mais. Tem compaixão de mim, e eu garanto para você que Ele vai te perdoar de imediato. Só que as consequências do seu pecado, você não tenha dúvida nenhuma que você vai carregar contigo. O problema é que as pessoas, elas acham que quando elas pedem perdão a Deus, não tem mais nenhum tipo de consequência. Engano seu. Tudo que você semeia, tudo que você semeia, você colhe. Semeou coisa errada, vai viver coisa errada. Hoje, antes de vir pregar, eu estava conversando com uma irmã. Eu não vou expor, porque não estou falando o nome dela, mas ela falou: pastor, eu estou perdendo meu casamento de uma hora para outra. Eu falei: minha irmã, com todo respeito, teu casamento não foi perdido de uma hora para outra. Você foi perdendo teu casamento. Ninguém perde de uma hora para outra. Ninguém está bem, amanhã fica mal. Acabou o amor. Não, o amor não acaba, o amor se esfria. Até porque para mim o amor não é um sentimento, é uma decisão. Deus amou o mundo de tal maneira que decidiu dar o seu único filho em troca da minha e da tua vida. Ele decidiu. Você está comigo aí? Quem é Jesus para você? Repete comigo assim: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? O que o Senhor tem representado para você? Você vem para a igreja para pedir presente, ou você vem para a igreja para ter a presença? Você vem para a igreja para ficar murmurando como está a tua vida, ou você vem para a igreja para abrir os teus lábios como Jesus ensina e profetizar palavras de vitória sobre você? Como você tem feito na sua vida? Quem é Jesus para você? A Bíblia diz que Jesus, ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. Quando você lê aquilo, você fala assim: cara, que loucura, veio trazer espada. Porque entre as trevas e a luz não tem paz, não existe paz entre as trevas e a luz. Então Jesus veio trazer espada, ele veio fazer separação entre a luz e as trevas. Mas a Bíblia diz também que ele veio desfazer as obras do diabo. Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo. Em outras palavras, existe a luz, existe as trevas. Tudo que está em treva, Jesus veio desfazer as obras do diabo, para que aquilo que está em treva se torne luz, e a luz tenha paz com a luz, e as trevas fiquem completamente separadas da luz. Você está aí ou não? Quando a gente lê a Bíblia, João capítulo 11, Jesus chegando numa aldeia, num grupo de pessoas que ele amava, uma família, Marta, Maria e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro. Esses dias eu ouvi uma coisa que eu não tinha prestado atenção. Você não vê em momento nenhum Lázaro falando com Jesus. Mas Lázaro provocou o milagre. Porque quem consegue
atrair o coração de Jesus sempre vai provocar milagre. Jesus entra na aldeia e Marta vem correndo, você conhece a história. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, Marta, ele vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, no dia da ressurreição eu sei que ele vai ressuscitar. Marta não estava entendendo nada. Porque talvez Marta não estivesse entendendo quem era Jesus naquele momento. Maria vem e faz a mesma coisa. Lê na tua casa, João capítulo 11. A Bíblia diz que Jesus, ele treme quando Maria chega. Ele chora. Porque por mais que fossem duas irmãs, uma se comportava de uma forma e a outra se comportava de uma forma completamente diferente. A forma como nós nos comportamos diante da sua presença é a forma como ele vai responder para nós. Você está aí ainda ou não? Deus, eu não sei porque eu estou tanto tempo na igreja e tu não fala. E o meu irmão chegou ontem e tu responde. Não, Deus não tem preferência. A Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Mas a minha pergunta é, como tem sido a resposta do irmão que acabou de chegar na igreja? E como tem sido a tua resposta que talvez esteja 4, 5 anos na igreja? Porque a forma como você responde é a forma como ele se manifesta. Esses dias eu tenho tentado entender, porque eu gosto de ler a Bíblia, eu não gosto de ficar só preso à fé. Porque a fé, você acaba se tornando, é importante você ter muita fé, mas quando você só tem fé e você não tem sabedoria, você se torna uma pessoa que acredita em tudo, mas não sabe no fundo nem no que está acreditando. Então é importante você unir a tua fé com a tua inteligência. Você precisa ler a Bíblia e entender as movimentações de Jesus, a forma como ele se movimenta. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Isso para mim é claro, para mim e para você. Mas a forma como você começa a conhecer Jesus, quando você entende que para agradar o coração de Jesus não é fazendo penitência, mas agradar o coração de Jesus é você atender o órfão e a viúva. Quando você entende isso, você junta a tua fé com a vontade de comer. Jesus precisa se manifestar, porque ele não pode contra a sua própria palavra. Ele diz que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Ele não diz para cuidar do órfão e da viúva se estiver sobrando. Ele diz para cuidar do órfão e da viúva, mesmo que não tenha. Você ainda está aí comigo? Jesus nos chamou para fazer pelos outros, não quando está sobrando, mas para fazer pelos outros, às vezes até quando está em falta. Quer que eu te dê um exemplo? Elias chegou na casa de uma mulher. A mulher só tinha um pouquinho de pão e um pouquinho de azeite. Ela e o filho foram pegar uns gravetos, está escrito isso na tua Bíblia. Foram pegar um graveto para fazer o último bolo, comer e morrer. Então Jesus leva o profeta na casa de uma mulher que não tinha nem para ela. E aí o profeta fala assim, faz primeiro para mim. Porque enquanto você não entender que primeiro é para ele, nunca vai te faltar. Enquanto você não entender isso, talvez você continue patinando nas suas decisões de vida. Jesus não nos chamou para andar em cima de uma lógica. Jesus nos chamou para andar em algo sobrenatural. Jesus nos chamou para vivermos coisas incríveis nele. Jesus nos chamou para andarmos em lugares onde a nossa mente humana jamais vai conseguir entender. Jesus nos chamou para construir uma cidade. E eu fiquei chocado, que ele não disse assim, é a igreja. Ele falou assim, cidade de Belém. Ele falou, cidade de Belém. E ele disse uma coisa, ele falou assim, são muitas terras. Eu tomei posse. Eu já gosto de comprar mesmo, tomei posse. Comprar sem dinheiro. Eu acredito que se Jesus prometeu, ele vai fazer. Porque ele não é homem para mentir, nem filho dos homens para se arrepender. João é conhecido na Bíblia como o discípulo do amor. Jesus tinha 12 discípulos. Quando Jesus ele morre, ressuscita, a Bíblia diz que ele apareceu algumas vezes para os discípulos. Mas quando ele sobe para o Pai, a Bíblia diz que os discípulos viram ele subindo.
E da mesma forma que eles viram ele subindo, um dia ele voltaria. 60 anos se passam. João já está com quase 90. João é levado para a ilha de Patmos. Os historiadores dizem que João foi lançado dentro de um caldeirão quente e não morreu. Eles pegam João e levam para a ilha de Patmos. Jesus se apresenta para João e dá a revelação, o livro da revelação, o Apocalipse. Porque a forma como você enxerga Jesus é a forma como Ele vai te entregar as coisas. Aleluia. Ninguém recebeu o que João recebeu. Você está aí comigo ou não? João viu coisas que vão acontecer. Estamos no ano de 2024 e muitas coisas aconteceram, mas muitas ainda vão acontecer. Ele entregou para João. João recebeu um nível de revelação que nenhum discípulo recebeu. Porque a forma como você responde a Ele. João foi o único discípulo que foi para a cruz. Todos fugiram. João estava lá em todos os momentos. Porque andar com Jesus, quando Ele está multiplicando pão e peixe, todo mundo anda. Mas andar com Jesus, quando Ele está indo para a cruz, são só aqueles que têm um coração genuíno. Você está aí comigo ou não? João vai lá para os pés. Ele fica olhando o mestre dele sendo crucificado. Jesus está na cruz e fala assim: ei, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. O desejo do meu coração é que você seja enlouquecido por Jesus. Aleluia. Que você queime dentro de você, que você queira conhecer Jesus. Eu não quero te convidar para fazer parte da minha igreja, porque ela não é minha, é dele. Eu costumo dizer que se alguém sai da Belém e vai para outra igreja, eu não fico triste. Eu fico triste quando alguém se desvia, se afasta do caminho. Que você seja apaixonado por Jesus, adolescente. Se eu puder dizer uma coisa para vocês, que Jesus seja tudo na vida de vocês. Que vocês percam tudo, se necessário for, mas que vocês nunca percam Jesus. Porque se vocês forem apaixonados por Jesus, Jesus vai levar vocês para lugares que vocês nunca sonharam viver. Eu tenho ensinado os meus filhos. Eu não fico falando para os meus filhos que eles têm que ir para o culto, que eles têm que fazer. Não. Eu digo para meus filhos: vocês têm que amar Jesus. Porque quem ama Jesus tem vontade de ir para o culto. Eu não preciso obrigar meu filho a ir para o culto. Eu preciso que ele ame Jesus. Porque quem ama Jesus quer ir para o culto, quer ir para a vigília, quer ir para qualquer lugar, quer ir para o monte. As pessoas só são forçadas a fazer o que elas não querem. Quem é Jesus para você? Para mim é até difícil falar dele. Eu já vi tanta coisa na minha vida. Eu já vi ele fazer tanta coisa na minha vida. E olha que eu já sofri na vida, mas eu nunca deixei de amá-lo. Porque eu sei que tudo tem um propósito. Ele nunca vai me dar um fardo maior do que o que eu possa aguentar. Ele nunca vai me permitir andar em lugares onde Ele sabe que eu não vou conseguir estar. Ele não vai deixar, porque Ele me ama. Ele te ama. Quem é Jesus para você? Ele é suficiente? Ou você precisa de mais alguma coisa? Eu sinto a presença dele aqui nesse lugar. Estávamos lá na Expo Cristã. E estava o Cadu lá, o Cadu do saque. Quem conhece o Cadu? Levanta a mão. Muita gente conhece o Cadu.
Caduzinho estava lá todos os dias da Expo. E teve uma hora que eu estava no nosso estande sentado, eu vi ele passando. E eu comecei a ver a felicidade dele. Ele foi a pessoa que mais tocou na Expo Cristã no palco. Um palco gigante. Quem mais tocou lá foi o Cadu. Toda hora o Assad botava ele para cantar lá, para tocar. A dona da Expo, Adriana, falou assim para ele: Cadu, o seu sax é bom? Aí ele falou assim: não é muito não. Aí ela falou assim: eu vou te dar um sax. Glória a Deus. Só que ela foi ver o preço do sax. É assustador. Um sax bom, não um maravilhoso, um sax bom custa 15 mil. Um maravilhoso custa 25. E ela estava achando que era 4.500. O Espírito Santo falou para mim: ajuda ela a dar o sax dele. Falei: Cadu, eu vou te ajudar a comprar teu sax. Porque aquilo que pra gente às vezes é um detalhe, é o sonho de alguém. Às vezes Jesus nos usa para realizar o sonho de uma pessoa. Eu preciso que a gente tenha essa sensibilidade. Essa semana que passou, sexta-feira, eu no lançamento vendi 10 apartamentos. O Senhor me abençoou muito. Porque enquanto eu trabalho para Ele, Ele trabalha para mim. Eu tenho visto Deus fazer coisas que... Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e eu disse que tem coisas que eu tenho medo de contar aqui do altar, porque as pessoas podem me achar prepotente ou soberbo. Mas não pense isso de mim. Eu só quero compartilhar contigo um Jesus que transforma vidas. Um Jesus que pega um homem, como diz a Bíblia, lá do lamaçal, do pó da terra, e coloca ele lá na Expo Cristã, para sentar de frente para o pastor Silas Malafaia, do lado esquerdo do prefeito, do lado direito do governador. Eu olhei para a menina e falei assim: Adriana, esse aqui não é o meu lugar não. Tem gente muito mais importante para sentar aqui. Eu falei assim: não, pastor, esse lugar eu separei para você. Glorifica o Senhor. Porque isso não tem a ver com a nossa capacidade. Isso não tem a ver com quem nós somos. Tem a ver com o Senhor querendo nos honrar na terra. Porque Ele um dia me disse: eu vou te colocar sentado do lado de autoridades. Eu vou fazer coisas que você nunca sonhou. E lá atrás, quando eu recebi essa palavra, eu falei: cara, esse cara é louco. Pode ser tudo, menos Deus. Mas a profecia está se cumprindo, porque ela não tem tempo de validade. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que talvez aquilo que você está vivendo hoje pode não ser o fim da tua história. E aparentemente você pode estar num lugar de ruína. Grava isso, não sei com quem o Senhor está falando. Você pode estar vivendo um lugar de ruína, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida e que você acredite que aquilo que você está vivendo hoje não é o final que o Senhor separou para você. Eu só preciso que você se agarre. Quem é Jesus para você? Ele não divide a glória dele com ninguém. Quando o profeta me liberou essa palavra, ele me falou uma coisa no final, que ele disse assim: os teus olhos não vão se fechar até que tudo isso se cumpra na tua vida. Eu tenho pedido
pedido a Deus, eu falei: Senhor, eu quero ver minha geração prosperando. Eu quero ver minha geração sendo multiplicada. Eu quero ver meus filhos fazendo coisas que eu não consegui fazer. Eu quero ver meus filhos viajando pelas nações. Eu não sei falar inglês, mas eles falam muito. E eu sei hoje o porquê que Deus levou eles a falar muito inglês. Eles não vão só incendiar o Brasil. O Brasil vai ser pequeno para os meus filhos. Eu profetizo todo dia na vida deles. Quero que você profetize sobre a vida do teu filho, que o Brasil vai ser pequeno para o teu filho. O Brasil vai ser pequeno para a tua filha. Os teus filhos vão voar muito mais alto do que você. Os teus filhos vão voar, mas vão voar. E vão chegar a lugares que eu e você não conseguimos chegar. Aleluia. Porque enquanto essa geração que passou aí, que está passando, quer matar os meninos. Lembra Faraó? Lembra Herodes? Mata o menino. Jesus quer que os meninos vivam e que prospere absurdamente. Estende a tua mão bem alto. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Eu quero te louvar pela tua presença nessa casa. Deus, eu hoje entendo claramente Davi, Deus. Deus, tira tudo de mim, mas não tira a tua presença. Porque quando você está na casa, Deus, é diferente. Nos ajuda a experimentar coisas grandes. Nos ajuda a entrar em lugares que nós nunca imaginamos entrar. Faz conosco, Deus, se cumprir a tua palavra. Eu profetizo uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana de portas abertas. Eu profetizo, meu Pai, que eles vão viver a melhor semana da vida deles, Pai. E que a cada dia, Senhor, eu e meus irmãos possamos nos perguntar: quem é Jesus para nós? Vá em paz, vá feliz, que o Espírito Santo de Deus te acompanhe e que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Antes de ir embora, cumprimenta 3, 4 pessoas aí, deseja uma semana de vitória para ela em nome de Jesus. Deus abençoe.